A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos, filhos do Deus Altíssimo, você que é filho de Deus, diga amém. Eu quero trazer uma rápida palavra de reflexão à luz da Bíblia nesta hora tão maravilhosa. E o tema que eu gostaria de colocar nesta mensagem é: o nível vai mudar quando você estiver disponível. Aleluia, repita esta palavra comigo. O nível vai mudar quando você estiver disponível. Diga aí para o seu irmão. Aleluia, o nível vai mudar quando você estiver disponível. Pois a própria Bíblia vai nos levar para o livro de Mateus, no capítulo 16, o versículo de número 18, vai dizer para mim e vai dizer para você assim: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado dos céus, e tudo que desligares na terra será desligado dos céus. Então mandou os seus discípulos que a ninguém dissesse que ele era o Cristo. Perceba aqui comigo nesta palavra que o próprio Jesus vai escolher Pedro para ser o líder dos discípulos. Por quê? Porque Pedro sempre estava disponível. Aleluia. Eu disse que o nível vai mudar quando você estiver disponível. A Bíblia vai dizer para mim, vai dizer para você em Lucas, no capítulo 5, que Pedro, aleluia, estava sempre disponível para Jesus. Jesus, no capítulo 5, vai pedir o barco de Pedro emprestado. Aleluia. Só Jesus, aleluia, vai pedir, aleluia, o barco dele emprestado. E Jesus nesta hora está pedindo o teu barco emprestado. Aleluia. Empresta o teu barco para Jesus. O nível só vai mudar quando você estiver disponível para ele. Aleluia. E Pedro empresta o barco para Jesus. Jesus ministra, Jesus prega. A Bíblia diz que Jesus, aleluia, Jesus, depois que ministra para o povo, Jesus vai ministrar na vida de Pedro, aleluia, e vai dizer para Pedro, aleluia, agora pega o teu barco, aleluia, e lança a rede, porque ele passou a noite toda, aleluia, e não pegou nada, foi frustrada a pesca, aleluia, mas Jesus, aleluia, como ele estava disponível para Jesus vai, aleluia, mandar ele lançar a rede, e ele vai pescar, aleluia. Glória ao Senhor Jesus. Escute, quando você estiver disponível para Jesus, aleluia, quando você emprestar o teu barco, aleluia, não se preocupe, vai chegar um momento que ele vai virar para você e vai ministrar na tua vida bênção da prosperidade, aleluia. Pedro pegou tanto peixe que o seu barco quase ia a pico, que foi preciso ele chamar os outros barcos para ir ajudar ele, aleluia. A bênção de Deus, aleluia, vai vir sobre a tua vida, que você vai abençoar outros, aleluia, porque você está sempre disponível para Jesus. Escute, a Bíblia também vai nos levar para o livro de Mateus, no capítulo 14, o versículo de número 26 vai dizer: e quando o viram andar sobre, aleluia, o lago, ficaram atemorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhe disse: tenha coragem, sou eu, não tenha medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. Venha. E ele respondeu. Então Pedro saiu do barco, então sobre as ondas,
andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Querido, é aqui que eu aprendo. Pedro sempre estava disponível para Jesus. E Pedro andou sobre as águas. Andar, querido, não quer dizer dar um passo e logo ele se afogou, não. Ele andou aproximadamente, deu uma espaçada. A Bíblia não entra em detalhe, mas para andar você tem que dar no mínimo 2, 3 ou 4 passadas. No mínimo 2, 3, 4 passadas, aleluia, para mostrar que você andou. E Pedro andou sobre as águas. Está no texto que ele andou sobre as águas. Ele andou quando foi e andou quando voltou, aleluia. Só que quando ele foi, aleluia, ele afundou porque ele tirou os olhos de Jesus, aleluia. Tirou os olhos de Jesus. É aqui que eu aprendo. Não tire, aleluia, a sua visão de Jesus. Não tire os olhos de Jesus, porque Jesus é o autor e consumador da nossa fé, aleluia. Então não tire a visão de Jesus. Pedro afundou porque ele tirou a visão de Jesus. Sentiu o vento bater do lado, aleluia. Olhou e viu a onda vindo em sua direção. Por isso que ele afundou. Por isso que muita gente está perdendo, aleluia, a sua bênção, porque está tirando a visão de Jesus. Está deixando de olhar para Jesus para olhar para o homem. Está deixando de olhar para Jesus para olhar, aleluia, para o homem. E ele vai, aleluia, afundar. Aleluia. Pedro estava sempre disponível. Jesus estende a mão para Pedro e levanta Pedro, e Pedro volta andando com Jesus para o barco. Aleluia. Você vai voltar andando com Jesus. Você vai voltar andando com Jesus. Você vai voltar andando com Jesus para o barco. Escute. Jesus vai ter um momento que ele vai perguntar para os discípulos. No livro de João, no capítulo 8, versículo 27, Jesus vai fazer uma pergunta para os discípulos e vai dizer: o que os homens estão falando sobre mim? Aleluia. Uns vão dizer Senhor, uns disseram Senhor, o Senhor é João Batista, e outros diziam um profeta, e outros diziam Elias. Mas aí a Bíblia vai dizer, aleluia, está no texto, que Pedro vai pegar a palavra e vai dizer, aleluia, tu és o Cristo. Eita glória! Pedro revela quem é Jesus e ele diz: tu és o Cristo, sempre disponível, aleluia, glória ao Senhor Jesus. É por isso que o nível, aleluia, de Pedro mudou, porque Pedro estava disponível para Jesus. Por isso que Jesus vai dizer, aleluia, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, aleluia, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O nível vai mudar. Aí Jesus vai dar a chave para Pedro, aleluia, glória ao Senhor Jesus. Pedro agora tem a chave, aleluia, para abrir qualquer porta. A chave, aleluia, para abrir qualquer porta. Aleluia, você só vai receber a chave. O nível só vai mudar quando você estiver disponível para Jesus, aleluia. Mas você, aleluia, só vai no dia que bem quer. Mas você só vai para o culto no dia que bem entender, no dia que der vontade. Por isso que o nível ainda não mudou. É porque você não está disponível. A própria Bíblia vai dizer para mim, vai dizer para você, no livro de João, no capítulo 6, o versículo 33, se não me foge a memória, aleluia, buscai, pois, em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O nível só vai mudar quando você estiver disponível. A Bíblia vai nos dizer no livro de João, no capítulo de número 20, o versículo 1, que Maria Madalena, aleluia, glória ao Senhor Jesus, exemplo, João, Pedro e outros discípulos correram ao sepulcro para ver se os dois, aleluia, para ver, os dois corriam, mas os outros discípulos foi mais rápido e passou à frente de Pedro e chegou primeiro no sepulcro. Ele baixou-se, olhou para dentro e viu as faixas
de linho ali, mas não entrou. É aqui que eu aprendo. Maria Madalena vai dizer para os discípulos e vai dizer: olha, ele ressuscitou, o túmulo está aberto lá, vão ver. A Bíblia vai dizer que os discípulos saem correndo, um correndo mais do que o outro. Pedro correu mais do que os outros, mas tinha um discípulo que correu mais do que Pedro, passou à frente de Pedro, aleluia. E este discípulo, ele, quando chegou primeiro no sepulcro, ele baixou, olhou para dentro, viu as faixas de linho, mas a Bíblia diz que ele não entrou. É aqui que eu aprendo com esta palavra. Aleluia! O nível vai mudar quando você respeitar o seu líder. Aleluia! Este discípulo respeitou o seu líder, que era João. Não, eu não vou entrar antes de que ele, não. É ele que começa o culto, é ele que abre com a oração, é ele que faz a apresentação, é ele que fala. Aleluia! É o meu líder. Aí, querido, aleluia, o nível mudou quando Pedro chegou. Pode ir lá ler no texto, João capítulo 20, e a Bíblia diz, aleluia, que quando Pedro chegou, o discípulo estava, aleluia, só olhando, aleluia, mas não entrou. Esperou Pedro entrar. Primeiro Pedro chegou, entrou, aleluia, viu os linhos, e depois o discípulo, aleluia, entrou e viu também junto com Pedro. Aleluia, respeito, aleluia. O nível só vai mudar quando você, aleluia, glória ao Senhor Jesus, respeitar o seu líder. Aleluia, glória ao Senhor Jesus. Então Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou e entrou no sepulcro. Está no texto. O nível só vai mudar, aleluia, quando você estiver disponível.